Você já se sentiu traído, rejeitado, como se estivesse no fundo do poço sem nenhuma luz no fim do túnel? Se sim, então a história de José do Egito vai tocar profundamente o seu coração. Porque mais do que uma narrativa bíblica antiga, é uma jornada real de fé, resiliência e propósito divino, mesmo nos momentos mais sombrios. José era o filho mais amado de Jacó, também conhecido como Israel. Ele era o penúltimo dos 12 filhos, mas já desde jovem demonstrava ser diferente. Tinha sonhos estranhos, mas poderosos. Em um deles, até seus próprios irmãos se curvavam diante dele. Quando contou esses sonhos ao pai e aos irmãos, eles não ficaram impressionados. Ficaram com ciúmes. E aí veio o ponto de virada. Um dia, Jacó mandou José visitar os irmãos que estavam apacentando rebanhos longe de casa. Mal sabia ele que essa simples missão mudaria para sempre o destino do filho e de todo um povo. Quando os irmãos viram José chegando de longe, o ódio ferveu em seus corações. Quiseram matá-lo. Mas Rúben, o mais velho, tentou salvá-lo. Então, com uma solução de compromisso, venderam José como escravo a mercadores ismaelitas que iam rumo ao Egito. Com apenas 17 anos, José foi arrancado de sua família, levado para uma terra estrangeira e vendido ao capitão da guarda do faraó, um homem chamado Potifar. Mas aqui está o mais impressionante. Nada derrubou a integridade de José. Mesmo como escravo, ele se destacou. Trabalhou com honestidade, sabedoria e fidelidade, tanto que Potifar confiou nele a ponto de colocar toda a sua casa sob os cuidados de José. Deus estava com ele, e isso era visível. Mas a vida não parou de testar José. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou com firmeza. Como faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Por causa dessa recusa foi injustamente acusado e jogado na prisão. Não é? Escravo, traído, preso. Mas não foi o fim. Na prisão, José continuou sendo José. Fiel, atencioso, capaz. Tornou-se responsável até pelos presos. E foi lá, entre grades, que interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. O copeiro foi liberto. E José pediu que se lembrasse dele. Mas o copeiro esqueceu. Por 2 longos anos. Mas Deus não esqueceu. Um dia, o próprio faraó teve 2 sonhos perturbadores. 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas. E 7 espigas mirradas consumindo 7 espigas cheias. Ninguém no Egito conseguia interpretá-los. Foi então que o copeiro finalmente lembrou-se de José. José foi tirado da prisão, barbeado, vestido com roupas limpas e levado diante do faraó. E ali, com humildade e clareza, disse: Não sou eu quem dá a interpretação, mas Deus. Revelou que os sonhos falavam de 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome extrema, e sugeriu um plano: armazenar comida nos anos bons para sobreviver aos anos ruins. O faraó ficou impressionado, e num gesto surpreendente nomeou José, um ex-escravo estrangeiro, como o 2º homem mais poderoso do Egito, responsável por toda a economia do país. José tinha 30 anos. Os anos de fartura vieram. José organizou tudo com sabedoria, e quando a fome chegou, não só no Egito, mas em toda a região, seu país estava preparado. E foi aí que algo extraordinário aconteceu. Seus próprios irmãos famintos vieram ao Egito buscar alimento. Sem reconhecer o homem poderoso diante deles, José os testou, observou seus corações, e quando viu que tinham mudado, que estavam arrependidos e dispostos a proteger o irmão mais novo, Benjamim, não aguentou mais. Com lágrimas nos olhos revelou sua identidade. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Imagine a cena. Medo, choque, vergonha. Mas José disse algo que ecoa até hoje. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para salvar muitas vidas. Gênesis 50:20. Essa frase resume toda a jornada de José. Não importa o que fizeram contra você. Não importa quantas vezes você foi traído, rejeitado ou esquecido. Deus pode usar até as suas feridas para cumprir um propósito maior. José salvou não só a própria família, mas todo o Egito. E por meio dele, a linhagem de Israel, da qual viria Jesus, foi preservada. Se você está passando por um poço hoje, lembre-se, José foi traído, mas foi promovido. Foi escravo, mas se tornou governador. Esteve preso, mas libertou nações. A sua história ainda não acabou. E talvez, só talvez, Deus esteja preparando algo muito maior do que você imagina.
Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva para mais histórias que transformam vidas. Até o próximo vídeo. E lembre-se, Deus está escrevendo a sua história, mesmo nas páginas mais difíceis.